Um magnífico dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Geração profética, vozes proféticas do avivamento da fé. O Senhor está levantando uma geração de vozes proféticas para avivar a sua igreja, para ministrar a palavra, para pregar o evangelho e romper com todas as fortalezas e converter das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, uma geração inteira. É em nome de Jesus Cristo, é o que eu creio. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus está preparando os seus Davis. O Senhor está preparando os seus Elias, os seus Eliseus, seus Moisés, seus Paulos. O Senhor está preparando. E para a glória do nome de Jesus Cristo, nós estamos sensíveis e perce- perceptíveis a toda movimentação espiritual, para a glória do nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos, eu não vou nem dizer continuar, porque naquele encontro onde nós falamos da unção de Ananias, nós fizemos uma introdução bem extensa. E hoje nós vamos falar sobre a unção de Ananias propriamente dita. Então, nós vamos falar o segredo para receber a unção de Ananias, e eu vou trazer, né, especificamente o que é essa unção, que é a unção de Ananias, e as chaves para receber e para viver essa libertação plena. E nós vamos começar com o versículo lá de Atos, capítulo 26. Atos, capítulo 26, versículos a partir do 15, a partir do 13. Atos 26, 13. A palavra do Senhor diz assim: Ao meio-dia, ó rei, eu vi no caminho uma luz do céu, que excedia o brilho do sol, brilhando ao meu redor e daqueles que viajavam comigo. E caindo nós todos por terra, eu ouvi uma voz que falava comigo, que falava em uma língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É duro para ti chutar contra os aguilhões. E eu disse: Quem és tu, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque eu te apareci por este propósito, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tu tens visto, quanto das coisas que eu ainda te aparecerei, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora eu te envio. Agora aqui, esse ponto, versículo 18. Para abrir-lhes os olhos e os converteres das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que eles possam receber o perdão dos pecados e a herança entre os santificados, pela fé em mim. Para abrir-lhe os olhos e os converteres das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus. Eu quero que vocês guardem essa palavra, abrir-lhe os olhos, e a palavra converteres, do poder de Satanás a Deus. Tem coisas que são surreais na palavra de Deus.
Tem coisas que até hoje tem revelações que mexem muito comigo, a ponto de eu falar, Deus, mas por quê? E tem porquês, muitos porquês que ele não tem dito. E a unção de Ananias, para mim, é algo que me toca muito o meu coração, porque a unção de Ananias é a conversão, é a libertação plena. Essa conversão de estarmos indo num caminho e nos voltarmos para o caminho que é Jesus. Eu sempre tive muito receio, muito receio, não, muito incômodo, de tentar entender por que que algumas pessoas já confessaram a Jesus e estão, né, dentro de denominações dessas igrejas e estão ali reunidas. E, e infelizmente, até pelo número que nós estávamos, eu estava pesquisando ontem sobre as estatísticas de evangélicos, de crentes, de cristãos que jejuam. Até pelo número das pessoas que creem, que se dizem crer em Jesus e não jejuam, agora nós vamos falar sobre essa estatística, isso demonstra bem a quantidade de crentes não convertidos que existem e que estão fazendo números dentro de denominações. E eu digo isso não por ninguém, eu digo isso por mim. Até o ano de 2018, eu era apenas um número e não uma convertida. Eu não era convertida verdadeiramente a Jesus Cristo, porque eu andava segundo os meus próprios caminhos, segundo os meus próprios pensamentos humanos e carnais. Então, só antes de nós adentrarmos nessa questão dos olhos, né, abrir-lhe os olhos, a plena e completa libertação, ela está ligada a romper com essa fortaleza do orgulho da incredulidade. Essa fortaleza mãe, essa incredulidade mãe. Então, romper com a fortaleza do orgulho da incredulidade, ao romper, ao destruir essa fortaleza, o Senhor Espírito Santo tem acesso aos nossos corações. O Senhor Espírito Santo, a palavra dele tem acesso aos nossos corações. O papel, o propósito do Senhor Espírito Santo, ele começa a se cumprir nos nossos corações. O Senhor Espírito Santo, ele começa a verdadeiramente convencer essas pessoas da verdade. Ele passa a trazer um novo direcionamento. E esta vida que recebe essa unção e que tem essa abertura no seu coração, ela consegue buscar a Deus e buscar fazer a vontade de Deus. Só que eu posso olhar para números e dizer que hoje, ainda hoje, os números de crentes verdadeiramente convertidos, eles são a minoria. Que eu esteja errada e que o Senhor me apresente essa multidão de convertidos. Eu estou olhando para o número de quantidade de crentes e no meio desses crentes, os verdadeiros convertidos. Eu não estou falando do mundo, eu não estou falando daqueles que ainda nem ao menos conheceram a Jesus de ouvir falar. Eu estou falando de pessoas que estão somando números dentro de denominações, das quais eu fazia parte desse número. Um número de pessoas que vão aos cultos
mas que verdadeiramente não estão convertidas. E nós temos o exemplo de Pedro. Pedro andava com Jesus, ele cria em Jesus para a salvação, ele cria em Jesus da maneira do nível 1 de fé, é o primeiro nível de fé, é crer para a salvação, é crer, olha, eu creio que o Senhor é Deus, eu creio que é verdade, que o Senhor é filho de Deus, eu creio que o Senhor é verdadeiramente filho de Deus, mas só isso. E, no entanto, ele foi usado por Satanás para falar para Jesus que não, de maneira alguma, Jesus poderia ir para a cruz. E Jesus, repreendendo-lhe, disse: para trás de mim, Satanás. Porque Pedro, ele ainda não era convertido. E Jesus, em determinado trecho dessa conversa, Jesus disse que ele iria negá-lo 3 vezes, quando ele estava falando da sua própria morte. E Jesus disse que aí ele, depois, seria convertido. Ele disse para Pedro que ele seria convertido. Ou seja, Pedro já havia experimentado a unção do Senhor para cumprir a missão dos 70. Ele havia curado, ele havia expulsado demônios, ele havia feito alguns sinais ali, pelo poder e pela unção transitória ali que Jesus Cristo deu a ele. Porém, Pedro não era verdadeiramente convertido, porque faltava-lhe a Pedro o batismo com fogo e também receber essa unção da fé, que é a unção que Ananias transferiu para o apóstolo Paulo, enquanto ele ainda era Saulo. E essa unção da fé, eu poderia também chamá-la de a unção da humildade. Mas a palavra humildade, ela não é compreendida por todos. Ela não é. Mas a fé, ela só pode acontecer com um coração humilde. Um coração que não está humilde, ele é desprovido de fé. E um coração endurecido, um coração duro, incrédulo, ele não é um coração humilde e ele não é um coração que tem fé. Então, o Senhor aprove ele dar o nome de a unção da fé. A unção que Ananias carregava, a unção que Paulo carregou, a unção que veio sobre todos aqueles 120 que estavam lá esperando o Pentecostes, também foi a unção do batismo com fogo, mas aquela unção, a unção da fé, foi derramada ali também. E existe um motivo que vocês vão entender. E o Senhor nos deu muitas revelações a respeito do Pentecostes. E o Senhor me deu o título, né, de As Chaves Perdidas do Pentecostes. E com certeza nós teremos a oportunidade, se Deus assim nos aprover, e se Deus quiser, nós vamos falar dessas chaves perdidas do Pentecostes. Vocês compreenderão que verdadeiramente a unção que Paulo recebeu, a mesma unção, além da unção do batismo com fogo, foi a unção da fé que eles receberam no dia do Pentecostes também. E vou falar assim para vocês já ficarem muito curiosos, porque é magnífico, é extraordinário. É surreal essas revelações do Senhor. Então, essa libertação, ela é imediata, completa, e ela coloca o libertado na posição de buscar fazer a vontade de Deus. Essa unção que abre os olhos do entendimento. Essa unção abre os olhos do entendimento. Eu preciso que você anote isso. Os olhos do entendimento. Muitas vezes nós olhamos para o milagre de Paulo e nós pensamos, o Senhor está falando dos olhos carnais. Não.
Os olhos do entendimento são os olhos da mente. Os olhos da mente. Os olhos do espírito, do nosso homem interior. O nosso homem interior, o nosso espírito, quem nós verdadeiramente somos, ele tem olhos. E esses olhos, na palavra de Deus, são chamados de olhos da mente, olhos do entendimento. E esses olhos, quando eles estão endurecidos, porque eles estão cheios de escamas, você vai entender isso agorinha. Quando esses olhos estão endurecidos, nós não conseguimos entender, compreender a verdade e nós não conseguimos crer. Nós não conseguimos crer. E eu quero que a Bíblia diz também que o coração do povo de Deus, do povo de Israel se fez pesado. Nós vamos ler vários versículos onde o Senhor traz essa revelação, onde os olhos do povo de Deus se faziam pesados e se ainda se fazem pesados, porque ainda existe muito povo de Deus com os olhos pesados e com os olhos endurecidos. E aí a palavra traz isso como um coração endurecido. Então, eu ficava pensando, eu demorei muito receber e compreender do Senhor que olhos está falando de um coração fechado, endurecido. E esse coração nada mais é que o nosso espírito. E os olhos do nosso espírito, que é através da mente do nosso espírito, ele tem escamas, enquanto o Senhor não nos toca com essa unção. E nós vamos ver a partir de agora que existem condições, não apenas do doador dessa unção. Porque vejamos, quem é o doador? Quem é aquele que derrama e que dá a unção da fé? Esse é Jesus Cristo. Ele é aquele que nos dá a unção pelo teu Espírito. Então nós recebemos a unção pelo Senhor Jesus, por causa do nome dele, em nome dele. Então tem algum problema com o doador da unção? Não. A unção é perfeita, o doador é perfeito, tudo de Deus é perfeito, é inteiro e é pleno. Se existe algum problema, se existe alguma dificuldade, não está com o doador, mas está com o receptor da unção. Então, eu quero que vocês sempre se lembrem: qualquer coisa que der errado, o problema sempre está no receptor, nunca com o doador. Nunca, nunca. O problema é a unção. Nunca. Nunca. Isso tem que ficar claro aqui. E o Senhor diz, né, que chamou o apóstolo Paulo para abrir-lhes os olhos e converter das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus. Então, essa abertura da mente através da unção, da fé, a unção que fica muito claro que Ananias carregava, e você vai compreender por que saiu escamas dos olhos de Saulo, você vai compreender. Por que saiu escamas dos olhos de Saulo? Porque Saulo representava a igreja de Israel. Saulo representa como exemplo da igreja, do povo de Israel. E quem é o povo de Israel? Todos aqueles escolhidos. Quem são os escolhidos? Eu não estou falando dos judeus. Quem é o povo de Israel? Quem é a semente de Abraão? Quem é a descendência de Abraão? Por causa de Jesus Cristo, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos da promessa, sementes de Abraão, e através de Jesus Cristo nós fazemos parte da semente de Abraão, por causa de Jesus Cristo. Então, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que ele é o Salvador, que ele é o Filho de Deus,
é o povo de Israel. Eu não vou entrar no mérito a respeito dos judeus, nada disso. Não quero que você pense nisso. Amém? Os filhos da promessa da fé, somos nós. Somos nós. Todos nós, mesmo aqueles que ainda não se converteram, creem que Jesus veio, creem que Jesus morreu, creem que Jesus ressuscitou. E crê para a salvação, e crê que quer ir para o céu e não quer ir para o inferno. Crê que precisa de Jesus e do sangue de Jesus para ir para o céu, certo? Isso é claro. Agora, nós vamos ver, né, e falar sobre entender um pouco sobre os olhos. Entender um pouco sobre os olhos. Eu deixei aqui bem escuro. Entender um pouco sobre os olhos. Presta atenção numa coisa. Os olhos se referem aos olhos da mente. Os olhos do homem espiritual, do seu homem interior. Só se busca o reino quem crê. E só crê os corações quebrantados que tiveram os olhos da mente abertos. Só crê para crer para fazer as obras de Jesus. Crer verdadeiramente para viver pela fé e para viver em obediência à voz do Senhor Espírito Santo. Só quem crê. E quem é que são essas pessoas que verdadeiramente creem? São aquelas que são verdadeiramente convertidas. Essas pessoas são muito conhecidas na Bíblia. Lá na pregação da montanha, acho que é, o Senhor Jesus diz que o reino de Deus é dos pobres de espírito. E lá Jesus está falando novamente dos corações quebrantados e contritos, dos corações pobres, dos corações necessitados. Então, o reino de Deus é daqueles cujos corações necessitam da presença e do poder. Não são dos corações que desejam o céu, que desejam morar no céu apenas, serem salvos. São dos corações que necessitam conhecer a Deus e conhecer o teu poder e viver debaixo do teu poder e viver de acordo, guiados pelo Senhor Espírito Santo. A fé, a fé é dos humildes. A fé é dos humildes, dos pobres de espírito, dos quebrantados de coração. Os incrédulos são servos de Leviatã. Presta atenção agora. Os incrédulos são servos de Leviatã. Eles servem ao rei Leviatã. Todos os que não buscam fazer a vontade de Deus. Quem são os convertidos? Todos aqueles que estão vivendo uma vida guiada pelo Senhor Espírito Santo e buscando fazer a vontade de Deus. Buscando conhecer as Escrituras e bem como conhecer o poder de Deus. E que vivem um frenesi, né, se eu posso dizer assim, de busca, de busca, de busca, de busca. Agora eu quero que você abra sua Bíblia em Jó, capítulo 41, versículo 15 ao 17. Se você não puder, você anote essa referência, porque nós vamos ler juntas, tá? Para você compreender aqui. Mas antes de ler esse, Jó 41, 15, eu quero ler com você Atos 9. Atos 9, versículo 18.
Diz assim: e imediatamente, o que aconteceu com o apóstolo Paulo? E imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas. E ele imediatamente recebeu a visão e, levantando-se, foi batizado. Versículo 17 diz: e Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, e impondo as suas mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas tua visão e sejas cheio do Espírito Santo. Ananias era um homem de Deus, um profeta de Deus, que carregava a unção, que tinha o poder e tem o poder de abrir os olhos da mente, abrir os olhos espirituais, abrir o entendimento daqueles que estavam com o coração endurecido, da incredulidade, do orgulho da incredulidade. Veja bem, e Ananias sabia disso. E Ananias disse: recebas a tua visão e sejas cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas. Agora vamos, Jó 41, versículo 15 e 17. Diz assim: Jó 41 fala de Leviatã, desse principado chamado Leviatã, o principado da incredulidade, o principado do engano, tá? Suas escamas são seu orgulho, fechadas, juntamente com por um selo apertado, uma tão próxima à outra que nem o ar consegue passar entre elas. Elas se ligam umas às outras, ficam juntas, de maneira que não podem ser separadas. Veja que lá no livro de Jó está falando de escamas que são seu orgulho, fechadas e tão juntas e tão entremeadas a ponto de o ar não passar, não passar por elas. A palavra de Deus diz que o Espírito, esse sopro de vida, né? Pneuma, o Espírito Santo, ele toca o nosso corpo, o nosso espírito, e ele é essa brisa suave. Ele, aqui na terra, esse vento suave, esse sopro de vida. E aqui diz que as escamas são seu orgulho. E não passa vento, não passa ar. Ou seja, o Espírito Santo não pode entrar. A verdade não pode penetrar. É impenetrável. Agora veja Jó 41, versículo 24. Quem está comigo aí? Vocês estão dormindo não, né? Jó 41, 24. Diz assim: o seu coração é firme como uma pedra. Sim, duro como um pedaço da mó inferior. Seu coração é firme como uma pedra. Está falando dos olhos da mente, os olhos do espírito. Aí está falando as características de Leviatã. E todos os servos de Leviatã têm as mesmas características do seu senhor. Aqui está falando claramente
que Leviatã é impenetrável, intocável, e o coração dele é duro. Agora vejamos o que nós já até lemos, mas nós vamos reler. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus desta era, o Deus desta era, o Deus deste século, cegou o entendimento dos descrentes. Quem são os descrentes? Aqueles que não creem. Aqueles que não creem, aqueles que não foram convertidos. Eu era uma descrente, achava que eu era crente. Saulo, era um descrente achando que era um crente. E assim como tantos outros exemplos, Pedro era um descrente achando que porque andava com Jesus era crente. Mas ele era um descrente, incrédulo, um coração duro, não convertido. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam, para que não vejam a luz do evangelho da glória. Agora nós vamos aprofundar mais. João capítulo 12, versículo 37. João 12, versículo 37, diz assim: Mas apesar de ter feito tantos milagres, diante deles não criam nele. Não criam em Jesus. O próprio Jesus dizia isso. Apesar de tantos milagres, não criam nele. Não criam em Jesus. Existem muitas pessoas que creem que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus fez os milagres, que Jesus operou, que Jesus subiu aos céus. Crer nos fatos é dizer assim, nossa, Jesus fez isso tudo e eu quero a salvação, Jesus tem a salvação, a vida eterna, eu quero a salvação e eu creio. Esse crer, ele é intelectual, ele está no nível humano. E esse nível humano é o nível em que nós cremos para a salvação. Porque a palavra diz, se você crê que ele é o Filho de Deus e que ele morreu e ressuscitou e que ele veio aqui encarnado, se você crer, você será salvo. Agora, crer para viver pela fé é no nível espírito, é no nível do seu espírito. E para crer no nível do teu espírito, precisa abrir os olhos da mente, os olhos do entendimento. E eles não criam em Jesus, porque não conheciam a Jesus. Crer, eu quero que vocês entendam algo. Você ouve, vê um milagre. E você crê no milagre que você está vendo. Crer no milagre, crer nas obras de Jesus, crer em tudo que Jesus fez é uma coisa. Crer na pessoa de Jesus, crer no Deus que é Jesus, é diferente. Porque eu creio que os milagres estão acontecendo porque ou eu vi ou eu ouvi de uma testemunha que viu. Então eu creio. Agora, crer em Jesus é eu ver Jesus e entender quem ele é e começar a vivenciar na minha vida o milagre dele. E começar na minha vida eu ser o instrumento para as obras dos seus milagres. O Senhor Espírito Santo está me falando isso agora. Crer
no que Jesus estava fazendo, no que Jesus fez, inclusive em morrer e ressuscitar, é uma coisa. Crer, por quê? Porque eu creio. Por que eu creio que aconteceu o milagre? Por que eu creio que o coxo andou? Porque os discípulos que andaram com Jesus disseram, e está escrito na Bíblia, e eu creio na Bíblia. Eu creio porque eles foram testemunhas oculares. Então, eles nos contam que Jesus fez milagres. Eles nos contam que Jesus curou todos e expulsou todos os demônios. E libertou muitos oprimidos do diabo. Só que, beleza, eu creio no que me contaram sobre Jesus. Eu creio. E isso me é suficiente para eu receber a minha salvação. Porque eu creio que Jesus veio, eu creio que Jesus fez. Agora, crer para eu ser convertida e me tornar testemunha dele, eu preciso agora conhecê-lo. Eu preciso conhecê-lo face a face. E eu não estou dizendo de ver aos seus olhos carnais Jesus na sua frente. Eu não estou falando disso. Porque Jesus é espírito. Deus é espírito. Então, se no seu espírito você vê Jesus, isso é conhecê-lo face a face. Porque o teu espírito vê Jesus. Só que como é que o nosso espírito pode ver Jesus? Pode ter a revelação de Jesus? Quando esse espírito é liberto da incredulidade que cega os olhos, que são como escamas, que trazem dureza do coração. Agora, João 12:39. João 12:39 e 40. Por isso eles não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez. Por que eles não podiam crer? E cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração. Os olhos e coração é a mesma coisa. Porque uma coisa é estar cego e além de cego, essa escama é uma pedra dura. É como uma pedra dura. Então está dizendo a mesma coisa. Cegou-lhe os olhos e endureceu o coração. Cegou-lhe os olhos do espírito e endureceu o coração, que é o quê? O espírito. Coração, espírito. Agora, para que eles não vejam com os olhos, nem compreendam com o seu coração, e se convertam, e eu os cure. O que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele foi curado, as escamas caíram e ele converteu o seu coração a Deus. O apóstolo Paulo foi convertido no momento em que as escamas dos olhos do seu coração, onde a dureza do coração lhe foi arrancada, lhe foi retirada, foi destruída, e ele compreendeu, entendeu e conseguiu ver Jesus. Vejam que lá, a caminho de Damasco, ele ouviu a voz. Ouvir a voz de Jesus, se você olhar em todo o Novo Testamento, você percebe que tanto ímpios quanto os crentes ouviam a voz. Inclusive, os cavaleiros que estavam acompanhando Saulo ouviram a voz. Eles ouviram. Então, ouvir a voz é uma coisa. Agora, ouvir a voz e entender, conhecer a Jesus é outra coisa. Porque agora entra o nível de fé, em que eu não só ouço falar, mas que eu vejo face a face. Aqui, João está dizendo sobre os olhos novamente e a dureza de coração. O apóstolo Paulo é o exemplo para nós.
porque ele era um incrédulo, obstinado, e ele fazia tudo o que ele fazia, por quê? Porque lhe faltava entendimento de quem Jesus era. Ele não conhecia a pessoa de Jesus. Ele não conhecia Jesus revelado pelo Espírito. Porque conhecer Jesus pelos milagres não é conhecer Jesus. Conhecer Jesus pelas obras dele não é conhecê-lo. Conhecer Jesus é ter a revelação no teu espírito de quem ele é. E à medida que nós lemos a palavra, ele se revela a nós. Ele se revela a nós. E é essa revelação contínua, são essas remas que nos trazem a santidade, que nos trazem o aperfeiçoamento da santidade, que nós chamamos de santificação. É esse conhecer Jesus. Por isso que não é possível viver a santificação sem que antes tenhamos abertos, né, pelo poder do Senhor, abertos os olhos espirituais, os olhos do nosso espírito, e as escamas da incredulidade sejam arrancadas pelo poder de Deus. Quem está entendendo? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Se você pode nessa hora, glorifique a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória nós te damos, ó Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada, Jesus. Agora vejamos Mateus 13, versículo 15. Mateus 13, versículo 15. Prestem atenção. Nós fomos lá em Jó, Mateus 13, versículo 15. E ainda tem um versículo lá em Isaías, Isaías 6, depois vocês podem ir lá, que fala sobre essa profecia que foi lançada, que foi dita aqui em João 12. Lá em Isaías, se não me falha a memória agora, Isaías 6. Eu não trouxe todas as referências, porque senão eu ia ficar só falando referência aqui e eu não ia conseguir nem falar nada, porque é muita referência a respeito desse mesmo assunto. Mateus 13, 15 diz assim: porque o coração deste povo se fez pesado, e os ouvidos ouvem pesadamente. E eles fecharam seus olhos, para que em nenhum momento vejam com seus olhos, e ouçam com seus ouvidos, e compreendam com o seu coração, e se convertam, e eu os cure. Agora vamos ver o que aconteceu com Jó. Jó 42, versículo 5. E aí nós vamos entrar nas chaves. Nós já vamos entrar nas chaves. Jó 42, 5 diz: eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Muitas pessoas que leem esse versículo pensam que Jó viu pelos olhos carnais a Deus. A Bíblia diz que homem nenhum viu a Deus. Nenhum. Que nenhum homem viu a Deus. O que ele viu? Ele viu Jesus pelos seus olhos espirituais. Jesus lhe foi revelado por quê? Porque Jó precisou viver circunstâncias para que as escamas dos seus olhos fossem tiradas. E Jó viveu uma das condições que nós vamos ver aqui, porque o coração de Jó, e aí eu vou deixar essa curiosidade, se você quiser ler todo o livro de Jó para você compreender, pelo Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo você não vai encontrar isso. O coração de Jó era um coração endurecido. No coração de Jó, porque o coração de Jó era um coração endurecido. Não é por acaso que toda a descrição está no capítulo 41 do livro de Jó. Não é por acaso. Porque Jó era um servo de Leviatã. Porque o coração de Jó era duro. E tudo que ele fazia era para preservar tudo que ele tinha. Então, toda a retidão que ele tinha aos olhos dos homens, toda a integridade que ele tinha com as coisas de Deus, todo o zelo, tinha algo dentro do coração dele que só Deus conhecia.
Só Deus conhecia, porque somente Deus, e a quem ele quer revelar, conhece o coração, o nosso coração. E aqui vem uma das grandes chaves, né? Eu quero ler esse versículo que fala sobre lá em Samuel, onde está? Samuel, onde fala do coração. Amém, Jesus. Vou encontrar. Samuel, a Bíblia está aqui. Primeiro livro de Samuel 16:7. Primeiro livro de Samuel 16:7. Agora nós vamos falar aqui e nós vamos entrar nas chaves. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a aparência. Jó era um homem que vivia de aparência. Ele era justo, reto e íntegro segundo a aparência. O que é a aparência? Não é que ele se parecia com um homem justo, não é essa aparência no sentido de características físicas, não. Aparência está ligada a comportamento, a atitude, a ações. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência. Ou seja, não considere nem a aparência física e nem o posicionamento dessa pessoa, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Por que ele vê o coração? Ele vê o espírito. Ele vê o espírito. E quais são as condições de um coração, de um espírito, de uma pessoa? Porque eu olho para você, eu estou vendo uma pessoa, a aparência de uma pessoa carnal. Estou vendo você, o seu corpo. Agora, Deus, ele está olhando e não está vendo só esse corpo carnal, ele está vendo o teu espírito. Agora, que tipo de espírito que o Senhor ele está buscando? Que tipo de espírito que agrada ao Senhor? E aqui nós vamos voltar um pouquinho agora e você vai entender essa parte. E aqui nós já vamos começar, né? Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 17, versículos 19 e 21. Vocês viram quanta referência? Uma explosão de referências. Mateus 17, 19 e 21. Mateus capítulo 17, versículos 19 ao 21. Nós precisamos ler isso. Qualquer coisa a gente continua amanhã com as chaves, porque era imprescindível nós tratarmos todos esses assuntos aqui para você ter a compreensão do que é que aconteceu com Saulo e do que é que acontece com aqueles que recebem essa unção e por que que essas pessoas verdadeiramente são transformadas em uma nova pessoa. Amém? Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que nós não conseguimos, não pudemos expulsá-lo? Estava falando de um demônio que estava numa criança, num adolescente que era um lunático. E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade. Jesus disse o problema deles, falou: olha, vocês têm um coração duro, ou seja, a mente dos olhos do seu espírito, seu coração é duro. Jesus estava diante dos seus discípulos que andavam com ele. E ele sabia que os discípulos dele ainda não criam na pessoa dele, mas criam nos milagres, criam nos sinais. Ele cria nas obras de Jesus, mas não cria ainda nele. E ele disse, e Jesus disse-lhes: por causa da vossa incredulidade, pois, na verdade, eu vos digo que se vós tiverdes fé
como um grão de semente da mostarda, direis a esta montanha: remova daqui para aquele lugar, e será removida. E nada será impossível para vós. Mas agora vem a chave que Jesus nos dá. O que fazer com a incredulidade? O que fazer com a cegueira dos olhos espirituais de uma igreja que está vivendo debaixo da servidão de Leviatã? O que fazer? Como eu deixar de me tornar uma incrédula para me tornar uma filha que crê e que vive pela fé? E que conhece a Jesus e Jesus se revela a mim todos os dias através da sua palavra. Como que eu posso deixar de ser um incrédulo? Era isso que os discípulos queriam saber também. E Jesus disse: mas essa espécie não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Vocês já pararam para ver que se a incredulidade pudesse ser expulsa apenas pela palavra em nome de Jesus, o próprio Jesus havia expulsado dos seus próprios discípulos? Vocês já pararam para pensar nisso? Jesus, o nome acima de todo nome, certo? Jesus é o nome, é o poder. O nome de Jesus é o nome acima de todo principado, potestade, domínio e todas as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não existe nenhum poder acima do nome de Jesus. Mas Jesus não pôde expulsar os demônios da incredulidade, porque em outras versões você vai ver que esses demônios, ou essa casta de demônios, não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Agora, o segredo, aí você pensa, então eu vou orar e jejuar. Vou orar e jejuar. Eu lia e pensava, então é só orar e jejuar. E aí, aqui, eu preciso repetir uma coisa. O próprio Jesus, ele deu condições para a libertação plena. Jesus, ele disse, olha, libertação plena, libertar do poder de Satanás. Libertar do poder de Satanás é crer. Sabe qual é o poder de Satanás? O engano que mantém as pessoas na incredulidade. A partir desse ponto, inclusive esse foi o pecado original. Você sabia que o pecado original de Eva, enquanto ela estava ali tendo um papo com Satanás, foi a incredulidade? Eva não se prostituiu. Eva não adorou nenhum Deus ali de forma clara ali, ela não tinha uma imagem ali. Mas a incredulidade é o primeiro Deus. O orgulho do engano é o primeiro Deus com D minúsculo, ao qual os nossos pais adoraram. Todo o pecado se origina na incredulidade. A incredulidade, ela é mãe. Por que eu falei que ela é mãe? Porque ela é mãe de todos os pecados, transgressões e iniquidades e ofensas e tudo. A incredulidade. Agora, o próprio Jesus deu condições, e as condições estavam no doador ou no receptor? Quem é o doador do poder? Quem é o doador da palavra? Jesus. Quem é o doador do poder da unção? Jesus. Mas no caso da incredulidade, é o único caso que até hoje eu vi. Pode ser que eu encontre mais casos, mas até hoje, de Gênesis a Apocalipse. E você pode ler depois, eu recomendo você ler a carta aos Hebreus, onde Eli fala, principalmente nos primeiros 5 capítulos, onde fala muito sobre a incredulidade do
povo lá no deserto. Os nossos pais lá no deserto. O que os nossos pais fizeram lá no deserto. Não é diferente do que nós estamos vendo e vivendo hoje em dia no meio das igrejas, das denominações. Não é diferente. Não é diferente. Um povo de dura cerviz, um povo que não se curva, um povo que não se humilha, um povo que não jejua, um povo que não ora, um povo que não busca. É um povo de coração obstinado, de coração duro, assim como descreve a carta aos Hebreus. Eu nem vou ler porque é muita referência. Um povo de dura cerviz. E a Bíblia diz: quando ouvires a voz do Senhor Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como no dia da tentação lá no deserto. Você sabia que a incredulidade é tentar a Deus? Tentar a Deus. Ouvir a voz e não se humilhar através da oração e do jejum é tentar a Deus. É tentar a Deus. Por quê? Porque é a porta para todos os pecados. Porque o orgulhoso, ele resiste a Deus, ele luta contra Deus. E Deus abate o orgulhoso. A Bíblia é clara. E quem é esse orgulhoso que Deus abate? O incrédulo. O incrédulo, ele resiste ao poder de Deus. Porque ele resiste à voz do Senhor Espírito Santo. Porque não basta ouvir a voz. Veja, Saulo, a caminho de Damasco, ouviu a voz. Só que não é suficiente. A voz, ela só se torna clara, intensa e de qualidade quando há a libertação do quebrar e do retirar as escamas dos olhos do espírito, as escamas da dureza da incredulidade, as escamas da cegueira do entendimento. Enquanto essas escamas não são retiradas, o que você ouve, você não entende. É como ouvir uma língua que você não sabe falar. É isso que a Bíblia diz. Saulo ouviu, olha que lindo, ele ouviu em uma língua hebraica. Ele ouviu, ele entendeu por quê? Porque ele conhecia a língua. Só que fica muito claro ali, nessa palavra, que ouvir a voz do Espírito Santo sem os olhos do entendimento abertos é como ouvir uma língua e não compreender. Olha, eu ouvi, mas não entendi, não compreendi. É assim que acontece com o povo que é obstinado e duro de coração. Ele está ouvindo, o Espírito Santo está falando com ele, mas ele não está entendendo. Aí a Bíblia diz assim, ó, quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração como no dia da tentação no deserto. Por quê? Porque o povo, ao invés de se humilhar, o povo se rebelou contra Deus. Todo rebelde é incrédulo. Então, quando nós nos rebelamos contra Deus, Jó se rebelou contra Deus até o capítulo 42. Até o capítulo 38 ali, quando Deus começou a mostrar para Jó que Jó não era nada além de cinza e pó. Jó resistiu. Saulo resistiu a Deus e tentou a Deus até a hora que ele caiu do cavalo, tornou-se ali um homem cego. Por quê? Porque Deus queria revelar a ele a cegueira do espírito dele, e não só revelar a ele a cegueira do espírito dele, mas para a igreja. O Senhor Jesus queria revelar a cegueira dos olhos do espírito do povo de Israel. Mas a gente pensa, não, era só Saulo que estava cego. Saulo tornou-se cego ouvindo a voz de Deus. Mas por quê? Porque, na verdade, ali foi como uma representação clara do que ele estava vivendo no seu espírito. Porque se o seu espírito visse Jesus, ele não estaria matando e perseguindo Jesus.
Você persegue alguém que você conhece e sabe que ele é poderoso? Claro que não. Se você conhece alguém que é poderoso, que te deu a vida, que salvou a sua vida, você vai persegui-lo? Não, você vai servi-lo. Por que que Saulo não servia a Deus? Por que que Saulo não servia a Jesus? Porque Saulo não conhecia Jesus. Porque ele tinha os olhos do seu entendimento enegrecidos. Por causa das escamas, da dureza de coração, por causa da incredulidade, do orgulho. Isso ficou claro? Isso ficou claro? Agora, é incrível que Jesus nos dá as chaves. E aí você vai ver. Eu preciso repetir isso aqui. A unção de Ananias, a unção da fé. Existe uma unção. Essa não é algo assim que está no, né? Vem de onde a unção? A unção vem do céu. E o Senhor, ele deu essa unção para alguns filhos e filhas dele. Ele deu. E eu quero contar só uma coisa aqui. E aí nós vamos deixar para amanhã as chaves. Ser combinado? Porque senão eu vou falar, e as chaves é muito profundo para nós falarmos das chaves. Essas chaves são muito profundas e nós queremos trazer, né, essas chaves e aprofundar bem e trazendo bem a circunstância aqui do apóstolo Paulo. Vocês concordam? Agora, a unção de Ananias, a unção de Ananias, ela é suficiente. Ela é suficiente. Ela é suficiente porque a unção de Deus, ela é suficiente. Só que existem condições do receptor da unção. Jesus mesmo deu as condições. Só que você vai compreender, porque se eu não entendia oração e jejum, tá, mas eu não entendi o fundamento, eu não entendia os mistérios que estavam por trás de tudo isso que Jesus estava dizendo. Entende? Então, essas condições, elas são essenciais para provocar a libertação e a destruição da fortaleza da incredulidade, do engano e abrir os olhos dos cegos. Vou falar uma coisa para você. O Senhor Jesus está chamando você para abrir os olhos dos cegos, tanto físicos quanto espirituais. E não é só o Espírito Santo tá. E não é só essas duas chaves que Jesus deu ali. Tem uma outra chave. Essa outra chave é a salvação. Porque se a igreja não tem jejuado e não tem orado, o que fazer para abrir os olhos dos cegos? E o Senhor nos dá uma terceira chave de escape. Essa chave, para mim, é o que está me sustentando e sustentando a minha fé para fazer aquilo que o Senhor me chamou. E eu preciso contar para você algo que me marcou enquanto eu estava doente, depressiva. Eu estava morta espiritualmente. Você quer conhecer uma pessoa que está morta espiritualmente num nível muito profundo, num nível assim de ela está indo para o suicídio. Os meus olhos, eu tenho várias fotos, eu vou procurar hoje, compartilhar lá na comunidade. Os meus olhos, eles eram acinzentados, assim, mortos. Sabe aquele olho de peixe morto? Meus olhos, eles eram, pareciam trevas. Eles eram mortos. No dia em que eu recebi a unção do Senhor, no dia que o poder dele desceu, foi derramado sobre mim, e eu recebi o batismo de fogo, e recebi essa unção, a unção de Ananias, a unção da fé, imediatamente. Eu só não peguei fisicamente as escamas, mas elas caíram. E ela refletiu nos meus olhos físicos.
Os meus olhos brilhavam como estrelas. O meu marido olhava para mim e ele falava assim: os seus olhos estão brilhando, porque foram quase 12 meses morta. E foi nítido, foi imediato, instantâneo. Os meus olhos brilharam. Os olhos de alguém que é liberto, eles brilham. Presta bem atenção. Os olhos brilham. Ele tem um brilho. Ele tem um brilho, não é nada que ele passou, não é nada que ela fez, mas esses olhos brilham. Sabe por que esses olhos brilham? Porque essa pessoa vê Jesus constantemente no seu espírito. E não tem como ver Jesus, porque Jesus é a luz. Jesus é a luz que ilumina. E não tem como os nossos olhos físicos deixarem de brilhar se os nossos olhos espirituais brilham por causa da luz de Cristo que está em nós. Então, isso para mim me marcou. E eu tenho uma foto, eu quero pegar essa foto para compartilhar com vocês, para vocês verem foi a nitidez. E os olhos carnais, a palavra diz que eles são as janelas da alma. É a janela que dá acesso ao mundo interior e que dá acesso ao espírito. E não é por acaso que os olhos do nosso espírito dá abertura para a libertação da nossa alma e do nosso corpo de todo o poder de Satanás. Então, eu quero deixar essa palavra, eu vou orar com vocês agora, em nome de Jesus Cristo, e amanhã, se Deus permitir, nós vamos trazer somente as chaves, que aí nós conseguimos já falar tudo que nós precisávamos para trazer as chaves. E nessas chaves, eu vou trazer para vocês um pedacinho da visão que o Senhor Espírito Santo tem me dado neste tempo e que o Senhor tem falado que ele vai fazer nessa geração e nesse tempo. E ele vai usar você também. Ele vai usar você também. Fica ligada. Fica ligada e toma posse da palavra lá de Atos 26, a partir do versículo 15. Fica atenta, medita nessa palavra, porque o Senhor tem chamado você para abrir os olhos dos cegos, para convertê-los das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus. Amém?